Olá, queridos. Bom, umas reflexões dessa cabeça aqui. Eu tenho andado tão aborrecida com o desperdício de potencial, sabe? Não, mas eu fico mesmo extremamente aborrecida. Eu vejo pessoas, homens e mulheres, que têm tanto para dar para esse mundo, mas estão extremamente distraídos com futilidades e desnecessariedades. Essa palavra é o que inventei agora. Não existe no dicionário. Eu sei lá, não sei o que aconteceu comigo, mas ultimamente eu vou me perguntando essas coisas, vou mesmo me questionando o que as pessoas querem das suas vidas. Parece que as pessoas só querem dormir, acordar e fazer absolutamente nada. Sabe, meus queridos, a vida é muito curta, pode parecer que não, mas o tempo passa e ele passa rápido. Cada minuto do nosso dia, ele não vai voltar, é preciosíssimo, é extremamente precioso. E é mais precioso ainda porque quer você seja cristão ou não, quer você creia que existe um Deus ou não, o fato é que você sabe que esse tempo que aqui nós temos, ele não é eterno, o que temos aqui. Ele tem tempo, tem dias, tem meses, anos contados para nós. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sair daqui. Ninguém vai sair daqui ileso. Ninguém vai sair daqui ileso. E eu me pergunto, as pessoas não param para refletir nisso. As pessoas não questionam a maneira, não fazem essa limpeza na mente, nas emoções frequentemente, para questionar a maneira como estão a viver as suas vidas. Depois, outra coisa que me faz perceber é que são pouquíssimas as coisas que importam, pouquíssimas. Poucas coisas importam nesse mundo. As coisas que importam, elas são extremamente básicas, são mesmo básicas. Eu tenho estado a ser chamada para olhar para o ser humano muito mais intencionalmente na tricotomia do ser, como um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E as coisas que importam, elas normalmente impactam nessas três dimensões. São poucas coisas. A família importa, o relacionamento com Deus importa, a nossa saúde importa, são pouquíssimas coisas que importam. E às vezes eu vejo pessoas que desentendem-se umas com as outras por coisas extremamente banais, recusam-se a pedir perdão, pessoas que vivem uma vida de extremo egoísmo, onde apenas olham para si próprio e não buscam servir. Eu gostaria que tu te perguntasses agora o que você já fez que tornou esse mundo melhor. Eu cresci no escutismo, eu fui escuteira, e uma das coisas, acho que é o fundador do escutismo, Baden-Powell, uma das coisas que sempre me impressionou foi uma frase que tem: deixa o mundo um pouquinho melhor do que encontraste. E eu era pequena, era nova, talvez adolescência, pré-adolescência, quando fui escuteira, e eu nunca me esqueci. Essa frase sempre ficou na minha mente e ela de alguma forma foi endireitando também as escolhas e os caminhos que eu fui fazendo. Baden-Powell dizia: planta uma árvore, escreva um livro e faça um filho. Não necessariamente nessa ordem, porque eu não me lembro muito bem. Esses dias eu me questiono: o que é que você tem feito? Que tipo de legado é que você vai deixar? E quando se diz legado, não são apenas as pessoas que têm lugares de liderança tradicionais que têm legado para deixar. Nós todos vamos deixar legado, um bom legado ou um mau legado. Então nós temos que parar e começar a pensar nisso, especialmente pessoas já numa idade um bocadinho mais avançada, precisam começar a refletir como é que querem ser lembrados. Precisamos começar a refletir na maneira como nós impactamos a vida dos outros. Você para pensar desde que nasceste. O que você já mudou no mundo? Para além de teres transformado o corpo da tua mãe, as finanças do teu pai, o que você já mudou? Todos os dias quando tu te levantas para ir para o quarto, te levantas da cama, o que você levanta para fazer? O que te move? Eu fico extremamente aborrecida com pessoas que estão cheias de potencial, mas que têm as mentes tão limitadas. Ok, você vai dizer: não, epa, eu comprei, eu tenho
boa condição financeira, eu tenho filhos, ok, eu me casei, eu tenho um bom trabalho, ok, tá tudo bem, mas me diz, como é que você é visto pelo teu esposo? Você agrega ou diminui na vida do teu esposo? Porque acredita que existem homens e mulheres na vida dos seus parceiros que são uma pedra no sapato, que são instrumento de Satanás para lhes impedir de avançar para aquilo que elas têm que avançar, elas ou eles. Há homens e mulheres que são um prejuízo, são um grande prejuízo da vida dos seus parceiros, um grande prejuízo. Desde que eles juntaram-se, eles tornaram-se um casal para aqueles que não são casados. A única coisa que aquela mulher ou aquele homem obteve do outro foi problema e às vezes filhos. A maior parte das vezes para nós africanos, filhos. Mas, ok, você para e se pergunta, você influenciou positivamente a vida dessa pessoa? Epa, e depois, os teus filhos, como é que você está a criar os teus filhos? Quem eles vão ser? Vão ser cidadãos de bem? Você está a criar fundamentos fortes o suficiente na mente dos teus filhos para que quando o mundo vier e lhes dizer que eles não têm valor, que eles precisam de mudar o sexo, que eles precisam de fazer ou deixar de fazer 30 por uma linha para poder ter sucesso, você estabeleceu um padrão de pensamento forte o suficiente nos teus filhos para que eles questionem. Então os teus filhos eles nunca tiveram, sequer não obtêm de ti absolutamente nada, de tal forma que se os pares deles, os amigos, hoje nós sabemos como é que as crianças são. As crianças, elas parece que não, elas realizam um bullying muito pesado. Os teus filhos são capazes de se posicionar, em autodefesa? Ou você não instrui os teus filhos no caminho que devem andar? A minha mãe me faleceu quando eu tinha 16, eu não conhecia o meu pai. E uma das coisas que eu dou graças a Deus, minha mãe não deixou nada para mim, tipo, em termos materiais, não. O pobre da senhora estava a lutar pela sua vida. Mas a minha mãe, uma coisa que ela deixou para mim foi a minha fé em Cristo. Eu me lembro que por anos, mesmo ela saía para ir trabalhar, tinha um horário de trabalho muito difícil, eu não via a minha mãe quase, mas ela sempre procurava saber, foram à igreja, foram à catequese, na época nós católicos, e aquilo me impressionou, ficou comigo. Eu descobri que existe Deus, porque há pessoas que não sabem que existe Deus. Nós crescemos num país maioritariamente cristão, católico, cristão, agora mudou um bocadinho. Mas a verdade é que existem pessoas em lugares que não sabem que existe esse Deus da Bíblia, que acham, da mesma maneira que nós temos a ideia das religiões Buda, hindus, que são uma coisa lá distante. É dessa mesma forma que elas veem o Deus da Bíblia. Mas eu não, eu tive a oportunidade de, através da minha mãe, dos incentivos, a minha casa sempre foi um lugar onde se incentivou busca de Deus, oração, da maneira que podia. Através dali, esse é um testemunho que a minha mãe deixou. Esse é um legado da minha mãe na minha vida, algo que a minha mãe plantou. Então, o que você está a deixar em termos de fé para os teus filhos? Isso vai ser possível suportar? Quando eu me afastei da igreja, eu me afastei de Cristo, eu não conhecia, na realidade eu vivia uma vida dupla, né? Ia para a igreja, mas também ia para as festas, noites e tudo isso. Ia para a igreja, mas também namorava, sexo antes de casamento e tudo isso. Essas coisas, eu me afastei nesse tempo e... Desculpa, eu estou a conduzir. Eu nem estou a olhar para a câmera, eu estou a conduzir e estou a olhar para frente. Eu me afastei nesse tempo, mas eu sempre senti no meu coração uma necessidade de voltar, sempre senti saudades de casa. E quando chegou um tempo que eu precisava de mais, o próprio pai me levou para o caminho que eu precisava de percorrer para eu voltar, mas o fundamento, a fundação foi colocada desde a minha infância. Aí das idas à catequese, o domingo não faltava, missa do domingo e catequese. Eu estou a falar aqui para uma audiência
intradenominacional. Então, por favor, os que não foram à catequese, façam a correção, né? Ponham escola dominical. Ok, você levanta para ir trabalhar, você vai trabalhar. Como é que você se posiciona no teu local de trabalho? Você está a servir no teu local de trabalho, porque no teu local de trabalho o teu chefe paga-te e você presta um serviço. É uma permuta, é uma troca. Mas agora, os teus colegas, eles são impactados porque você trabalha com eles, se tornam pessoas melhores. Que tipo de testemunho você dá? Eu acho que nós precisamos de parar de olhar para a vida dessa forma tão egoísta e passarmos a olhar para a vida de uma forma mais comunitária, no sentido de pensar geral, pensar comunidade. A maneira como eu vivo a minha vida impacta a tua vida, isso é um fato. Quer você queira ou não queira, mas impacta. Nós queremos ou não, nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais e estamos conectados. Percebe? A salvação é individual, mas aquilo que vivemos aqui, a maneira como servimos a Deus, nós não servimos, Deus não nos deu nada para servir a nós simplesmente. Tudo que Deus nos deu é para transportar também na vida de outras pessoas. Eu creio, eu acredito, eu tenho a esperança e a expectativa de ver mudanças na nossa maneira de pensar. Eu tenho a expectativa de ver uma geração, a minha geração e a que se segue, a ser instrumento de mudança. Existem mudanças que não acontecem na força do braço. Elas primeiro começam no espírito, transformam a mente e depois transformam o físico. Acreditem nisso. Vamos estudar a vida de Jesus. Meu Deus, Senhor, me permita mergulhar o mais fundo que eu puder na vida do Rei, de Cristo. O homem mais inteligente que existiu, emocionalmente inteligente, todo tipo de inteligência. Jesus, até hoje, um indivíduo que viveu 33 anos, até hoje, ele é exemplo de muita coisa. Ele impacta vidas, ele transforma vidas, o nome dele tem poder. Então eu não sei porque que o meu coração queima tanto nesses últimos tempos por causa dessas coisas, legado, propósito, legado, propósito, potencial. Mas eu quero convidá-los, eu quero convidar a todo mundo, homens, mulheres, eu não sei quem está aí assistindo, mas eu quero convidar todo mundo. Vamos despertar, vamos sair desse lugar de esperar que outros resolvam situações que nós podemos muito bem resolver. Vamos viver como alguém que tem o entendimento de que nós estamos aqui de passagem, alguém que tem o entendimento de que a sua vida, ela pode ser instrumento de transformação na vida dos outros. Olha, faleceu essa moça, a rainha dos porcos. Eu não a conhecia, eu não a seguia, mas a semana passada cruzou-me um vídeo dela. Eu ainda fiquei naquela, sigo ou não sigo, mas eu vi o vídeo que ela falava da situação da estrada e tal. Eu conheço essa Angola, eu viajei por essa Angola, eu conheço o estado dessas estradas. E eu não segui, mas agora ontem ou hoje, se não me engano, saiu uma notícia de que ela faleceu. Meu Deus, eu não sei quantos anos a moça tinha, mas ela não me parecia ter já 40, mas tinha. Ainda bem, pessoas estão com o coração entristecido por causa da morte dela. Então, que tipo de vida nós estamos a viver? A nossa vida, a maneira como vivemos a vida, impacta outras pessoas? Não. Como é que nós vamos ser lembrados? Olha, você pode dizer, não, todo mundo que morre fica boa pessoa, mas sabe que só produz resultados. Há resultados e há resultados, há influências e há influência. Há comentar boa pessoa só porque morreu e há porque de facto você sente. Então vamos refletir, né? Bom, que o Senhor abençoe quem estiver do outro lado. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Beijinhos.